Simplificando com a LMR. O INSS complica e nós aqui da LMR simplificamos para você. Pedágio nas aposentadorias. O que é esse pedágio e como isso implica na hora de você se aposentar? Hoje esse vai ser o nosso tema aqui do vídeo no canal e vamos esclarecer todas as dúvidas sobre o pedágio, como ele impacta, o que veio com a mudança aí. Então, fique ligado nesse vídeo e encaminhe para quem precisa saber desse conteúdo. O pedágio nasceu, na verdade, depois da reforma. Depois da reforma da Previdência, em 2019, é que houve, então, regras de transição. Nós temos mais de 8 regras de transição. E o pedágio de 50% e 100% faz parte de uma das regras de transição aí. Nós temos dois tipos de pedágio, 50% e 100%. Então, o 50% de pedágio, ele é a data que houve a mudança da Previdência, que é 13/11/2019, você tinha o tempo que faltava para você adquirir seu direito à aposentadoria. Se você tivesse aí a um prazo de menos que 2 anos, então você teria que pagar 50% do tempo que faltasse para você se aposentar e poderia se aposentar com qualquer idade, né? Desde que você pagasse esse 50% de pedágio. Já no caso do pedágio de 100%, que agora, com o passar do tempo, já que já se passou algum tempo aí com relação à reforma, poucas pessoas se enquadram nessa regra de 50% e acaba se enquadrando mais na regra de 100% do pedágio. Tem uma agravante aí, que além de pagar um pedágio de 100%, tem idade mínima para aposentar, né, doutora? A reforma da Previdência de 2019 mudou muitos aspectos relacionados às aposentadorias por tempo de contribuição. Voltando um pouquinho na história, né, pessoal, o governo sempre coloca essa ideia de fazer com que as pessoas se aposentem mais tarde. Então, ao longo da história, sempre se ouve muito falar em pedágio. Sempre quando há uma mudança muito significativa na lei do INSS, o governo ele coloca um pedágio, que é o que a pessoa precisa cumprir. É o tempo que ela precisa cumprir com o que falta ainda para se aposentar, para conseguir entrar em alguma das regras de transição que são estabelecidas logo após uma mudança muito grande aí na lei de benefícios, né? E essa última regra, essa última mudança que foi em 2019, ela trouxe várias regras de transição, na verdade não só essas regras dos pedágios de 50% e 100%. Existem outras regras também. Por isso que é muito importante você fazer o planejamento previdenciário. Planejamento para você saber qual a melhor regra onde você se enquadre, principalmente. Qual benefício é financeiramente mais vantajoso. Além do pedágio de 50% e 100%, temos também a regra de transição de pontos. Nada mais é do que a soma da idade do segurado e o tempo que ele contribuiu com a Previdência. Então, somando a idade mais o tempo de contribuição, vai ter direito, então, aí no caso, uma aposentadoria de pontos, né? Por pontuação aí. Isso. Agora, gente, uma dúvida que é muito recorrente aqui no escritório, as pessoas sempre perguntam assim, doutora, mesmo com a mudança, eu ainda consigo entrar pela regra antiga da aposentadoria? Então, é bom a gente trazer um pouco aqui para vocês, porque assim, se você preencheu os requisitos para aposentadoria antes de 2019, ou seja, antes de novembro de 2019, que foi quando a reforma foi aprovada, você tem sim possibilidade de se aposentar pela regra antiga, que a gente chama de direito adquirido, Exato. né? Agora, se esse direito não foi preenchido, você só vai conseguir se aposentar, então, dentro dessas regras de transição. Diante disso, é importante você fazer o cálculo justamente para obter essa resposta. Em alguns casos, até mesmo pelo fato das regras de transição terem trazido idade mínima, os pedágios, a gente até tem feito uma avaliação para ver o que compensa. Se compensa realmente pegar a regra antiga, direito adquirido, ou pegar a regra de transição. Dependendo do caso, às vezes a regra de transição financeiramente vai trazer um benefício mais vantajoso, porque você consequentemente vai ter mais idade na hora de pegar essa aposentadoria com pedágio. Então, gente, é sempre importante você calcular. Mesmo que você tenha direito à regra antiga, não peça o benefício sem antes fazer essa avaliação. Nesse caso aqui, o que a gente sempre recomenda para os clientes e as pessoas que nos procuram? Planejamento previdenciário. Veja, no início do vídeo a gente disse aqui, são mais de 8 regras de transição. Nós temos regra de 50%, de 100%, de idade mínima, tem a regra de pontuação,
aposentadoria especial. Então, a gente tem que visitar todas essas regras de transição para saber qual é a melhor aposentadoria para vocês. Então, é importante, depois da reforma, aliás, vocês devem ouvir muito isso, né? Planejamento previdenciário, planejamento é fundamental, que vocês façam um planejamento para saber qual é a melhor aposentadoria. Já atendemos clientes aqui que não fez o planejamento previdenciário, foi dar entrada sozinho na aposentadoria e por conta de 2, 3 meses ficou com o pior benefício que tinha. Porque primeiro que agora é tudo digital, e eles não vão falar para vocês qual é o melhor benefício. Então, gente, antes de dar entrada na aposentadoria, façam um planejamento previdenciário. E é claro que é assim, né, gente? Depois que você recebe o primeiro pagamento da aposentadoria, não é todos os casos que a gente consegue resgatar ou melhorar o salário através de uma revisão. Então, assim, é muito importante, antes de você pedir o benefício, você saber exatamente se aquele benefício é o melhor para você. Por exemplo, quando a gente fala de aposentadoria por tempo de contribuição, é um nome só, mas na hora de você colocar isso, verificar a lei, verificar as regras de transição, existem vários tipos de aposentadoria por tempo. Então, assim, essas regras são importantes justamente por isso. Não basta você só ir lá no INSS e quero me aposentar por tempo. Você precisa saber qual regra de transição vai ser aplicada e o valor do seu benefício. E é claro, né, gente, o mais importante quando a gente faz essa avaliação, primeiro é saber se esse benefício que está sendo requerido é o mais vantajoso e, se for, você já tem mais segurança aí em conquistar e receber essa aposentadoria. Nós temos vídeo no canal todas as terças e todas as sextas. Então, se você tem gostado aí do nosso conteúdo, dá um like, encaminhe esse vídeo, porque nós sempre traremos aqui assuntos nos quais o INSS complica e a gente simplifica.